salve os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Gostaria de deixar, ou melhor, compartilhar com vocês algo da parte de Deus que o Senhor está revelando acerca das coisas que está para acontecer nesses últimos dias. Como vocês que estão me assistindo conhecem, Ele não revelou só a mim, mas revelou a várias outras pessoas acerca da ira do Senhor que está sobre a terra muito em breve. No mês de novembro deste mesmo ano, 2014, eu acordei 2 vezes na madrugada, assustado. Eu acordava assustado, a primeira vez acordei assustado e eu lembrava do que eu tinha acordado, que minha visão assim, os meus olhos só enxergavam fogo. Isso foi 2 vezes que aconteceu, mas foi um fogo diferente, não foi um fogo como chamas, normal como a gente costuma ver, mas foi como se tivesse várias partículas de fogo, como se tivesse explodido algo muito grande bem próximo de mim. Eu acordei assustado várias vezes e só lembrava disso, de fogo, partículas assim, milhares e milhares de partículas bem pequenas. Isso aconteceu 2 vezes no mês de novembro que passou agora. E também no mesmo mês de novembro eu tive um sonho em que eu estava em um local onde eu observava tudo destruído, como se tivesse acontecido algo que através desse acontecimento trouxe doenças às pessoas. O mundo estava em caos. Eu vi as pessoas indo em médicos, exclusivamente eu também estava atrás de hospitais, de médicos, como se tivesse algo atacando as pessoas depois de um grande acontecimento doenças, peste, epidemia, uma coisa assim muito profunda. Aí eu venho buscando um discernimento da parte do nosso Senhor Jesus. Aí eu orando nas noites, nas madrugadas, pedindo ao Senhor discernimento, pedindo ao Senhor mais entendimento, pedindo ao Senhor mais visões, revelações acerca das coisas que está por vir, porque eu creio em nome do Senhor Jesus, assim como no Egito, as pessoas que estavam com as suas casas seladas com o sangue do Senhor não foram atingidas pelas pragas, pelas doenças, pela fome. Então, nós, os cristãos, os remanescentes, como diz a palavra de Deus, os pequeninos do Senhor, nós temos que buscar mais e mais o sangue do Senhor, buscar a santidade, arrependimento, buscar comunhão íntima com o nosso Senhor, porque Ele tem muitas coisas a revelar aqui, igreja. Pois estamos vivendo um momento de apostasia, rebelião. As pessoas estão se voltando contra o Senhor. O mundo está cego. Os incrédulos não entendem, não conseguem enxergar a luz do Evangelho. E as pessoas, a maioria que estão dentro da igreja, vão para a igreja para buscar algo, mas em vez de buscar ao Senhor mais intimidade, mais comunhão com o Senhor, buscar pelas suas famílias, buscar pelas suas nações, mas elas estão buscando coisas próprias para elas e coisas materiais, como diz a palavra do Senhor. Buscar primeiro o reino e as suas justiças. Mas as pessoas só estão buscando as coisas materiais, como diz o rei Salomão em Eclesiastes, que isso tudo é vaidade. As pessoas estão vaidosas, estão morrendo espiritualmente e estão se entregando às coisas materiais, às coisas carnais, estão se escarnecendo.
E no dia 2 deste mês de dezembro agora, o Senhor me deu outro sonho, uma visão, que eu estava na rua, um cenário parecido aqui próximo aqui, eu estava na rua. Aí de repente eu olho pro alto, é como se tivesse algo atingindo a terra. Uma explosão muito grande que tomava conta do céu. Aí conforme eu olhava para o céu, eu via aquela explosão como de bomba atômica ou algo que tivesse atingido a Terra, o planeta. Como diz também os profetas do Senhor, que já têm profetizado isso, a queda de asteroide, queda de tsunami. Então, conforme eu vi aquilo, eu estava na rua, eu vi aquilo, uma explosão no céu, uma fumaça tomava conta do céu todo, uma explosão. Aí eu ficava observando aquilo. Aí bem pertinho de mim eu escutava no meu ouvido um barulho de chamas pegando, queimando folha, um barulho bem leve de chamas pegando fogo, queimando as folhas. Aí eu não entendi aquilo. Aí logo em seguida eu vejo no céu descer uma trombeta no céu com um ressoar aterrorizante, um ressoar que dá medo. Aí conforme aquele ressoar, eu vi uma onda, primeiro uma pequena onda se aproximando do litoral onde eu estava, que eu moro no litoral. Vi uma pequena onda, eu corri dela, só que ela atingiu apenas os meus pés. Quando eu for correndo, ela não atingiu. Aí de repente eu olho uma maior ainda, uma onda muito alta mesmo, de não dá nem para imaginar quantos metros de altura tinha essa onda. Aí essa onda vinha, eu correndo para onde eu não atingia, essa onda vinha, destruindo tudo pela frente. Aí, mais na frente assim eu parei, eu escutei uma voz falando comigo que muitas pessoas tinham morrido. Muitas pessoas tinham morrido, eu creio, pelo Espírito Santo. Muitas pessoas tinham morrido. Eu vi minha irmã estava do meu lado. E eu dei um sentimento no meu coração e eu olhei assim, poxa, morreu muita gente morreu. Aí conforme eu fui correndo, eu já não avistava mais a minha irmã. Correndo, conforme eu corria pela rua, para onde não me atingia uma onda gigante, eu via os cenários se mudando. Conforme eu ia avançando, ia mudando os cenários. Eu só sei que eu fui parar numa rua e tinha vários comércios. Então as pessoas olhavam para aquela onda e ficavam perplexas, porque elas já viam que não tinha como correr. Não tinha como correr. Elas ficaram paradas com os olhos abertos, com maior medo daquela onda vindo em direção a elas. Aí eu observava assim, muitas pessoas paravam, as pessoas no comércio, em suas lojas, na rua. Aí uma coisa muito impressionante, uma coisa que está por vir. Aí o Senhor me deu uma palavra em Amós. O Senhor me deu, eu fui pedindo um discernimento ao Senhor. Senhor, que sonhos são esses? Senhor? Que visões são essas? São coisas muito profundas, Senhor. Aí o Senhor me deu uma palavra em Amós, que eu vou abrir rapidinho aqui. Amós capítulo 3, versículos 6 e 7. Amós capítulo 3, versículos 6 e 7. A palavra que o Senhor me deu quando eu pedi discernimento ao Senhor. Tocar-se a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito?
Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos e profetas. E foi essa palavra que o Senhor me deu. Então, meus amados irmãos, eu queria compartilhar essa experiência que eu tive com o Senhor, porque foi uma coisa sobrenatural, uma coisa que está por vir. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos revelar mais e mais. Nós precisamos se unir mais a Deus, esquecer os problemas da vida material, porque isso é de fato, porque na palavra diz que no mundo tereis aflições, mas o Senhor venceu o mundo e nós estamos unidos a Ele, então nós não vamos olhar para essas coisas, vamos se apegar mais ao Senhor, porque este juízo vem para a igreja, vem para aqueles que rejeitam, vem para aqueles que distorcem a palavra de Deus. Eu escutando uma vez um programa na rádio evangélica, aí vem um anúncio. Eu fiquei espantado com o anúncio daquele, uma rádio evangélica, um anúncio que pastor tal, fulano de tal, maior autoridade em fé e em finanças. Aí eu fiquei espantado quando eu vi um anúncio desse. As igrejas só querem pregar prosperidade. Hoje, se a pessoa não tiver um bem material, se não tiver um carro, a pessoa tem demônio, a pessoa não tem o Senhor. Mas nós sabemos que nós temos o amor de Deus, e a Bíblia diz que o amor de Deus, ou melhor, o amor é o dom supremo que o Senhor nos deu. Então nós não podemos perder o amor, nós não podemos guardar os nossos corações nas coisas corruptíveis da carne, porque do coração é que a boca fala, do que o coração está cheio. Então nós temos que guardar o nosso coração no Senhor. Lá em Provérbios diz, o que se deve guardar é o coração. Vou procurar aqui. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então vamos guardar o nosso coração ao Senhor, não vamos nos deixar a conhecer, porque a carne é imunda, a carne só quer fazer as coisas contrárias do Espírito. Vamos vigiar mais, porque o Senhor vem com um grande juízo em breve, em breve. O Senhor já falou isso através de outros profetas também, outros profetas, falando acerca da mesma coisa, juízo do Senhor, catástrofes que o Senhor vai mandar, inundações, tsunamis, terremotos. Então nós estamos vivendo o tempo do fim, o tempo do fim. Só que a igreja, a maioria das pessoas estão dormindo. As pessoas não pregam mais o evangelho da cruz. As pessoas hoje só querem saber de bênção, como diz. As pessoas não se gloriam mais em apenas conhecer o Senhor. Como diz lá em Jeremias. Vou procurar aqui rapidinho Jeremias. Profeta Jeremias. As pessoas não se gloriam mais em apenas conhecer o nosso Senhor. As pessoas não se gloriam em ter o amor de Deus. As pessoas se gloriam na sua sabedoria. A maioria das pessoas hoje. As pessoas se gloriam na sua força. As pessoas se gloriam na sua riqueza. Mas a palavra do Senhor diz assim. Assim diz o Senhor. Em Jeremias capítulo 9, versículo 22 ao 24. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então as pessoas estão esquecendo
que o nosso Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, para levar consigo toda a imundície do ser humano, toda a apostasia do jardim do Éden, todo o pecado foi levado com o Senhor na cruz, com o nosso Senhor Jesus na cruz. Só que hoje em dia, dentro das igrejas, estão acontecendo a mesma coisa, as pessoas estão apostatando a fé, as pessoas não querem mais falar do amor do Senhor, as pessoas não querem falar a verdade, como diz lá em Timóteo. Lá em Timóteo, muitos pastores têm um pensamento: não vou falar a verdade, porque senão vai espantar as minhas ovelhas, as pessoas, a igreja vai ficar vazia. Mas o Senhor não olha, o Senhor quer que fale a verdade, o Senhor quer que fale a verdade. Então a maioria dos pregadores, dos pastores estão preocupados em pregações para agradar, mas a palavra do Senhor diz em Timóteo, procurar aqui em Timóteo. Então eu queria deixar uma palavra em Timóteo a respeito dessas coisas. As pessoas não estão mais dando ouvido à verdade, as pessoas estão preocupadas em agradar o ser humano, estão preocupados, ou melhor, elas estão incendendo incenso, ao invés de adorar a Deus, a falar o que Deus quer que fala, estão falando que as pessoas gostam de dinheiro, falando que as pessoas só querem bênção, bênção. A palavra do Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas as pessoas levam essa recompensa muito para a vida material. Muitas vezes as pessoas precisam de edificação espiritual. O Senhor quer falar com muitas pessoas nesses últimos tempos, mas as pessoas não veem a recompensa do Senhor. Quer somente o que elas querem, o que o Senhor quer dar, que é o mais importante, é o nosso avivamento espiritual, discernimento da palavra. As pessoas deixam, ou melhor, abrem mão de seu chamado. Então eu queria deixar 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então o Senhor irá julgar isso tudo. Aleluia. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Hoje, muitas vezes, quando chega um profeta do Senhor, um servo do Senhor, tem uma oportunidade na igreja, ou um visitante vai dar uma palavra, muitas vezes eles são afastados da própria igreja, porque eles corrigem, eles repreendem, eles pregam a palavra da cruz, pregam a verdade. Muitos pastores não gostam, pensam que é só eles que querem corrigir, só eles, mas não. O Senhor quer que todo mundo fale a verdade, insista, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende com toda longanimidade. Então vamos falar a verdade. E no capítulo 4, no versículo 3 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido. Então essas pessoas não se agradam da verdade, elas se sentem incomodadas, se sentem coceira no ouvido, ela quer falar as coisas da própria vontade dela, dos próprios desejos dela, ela quer falar, mas o que o Senhor não, o que nosso Deus quer falar, elas deixam, elas abrem mão e o Senhor não está se agradando disso. Então, meus amados irmãos, vamos buscar ao Senhor, porque estamos nos últimos dias, vem aí grandes acontecimentos em breve, muito em breve. E se a gente não tiver cobrido com a verdade, se a gente não tiver com a armadura do Senhor, se a gente não tiver remido no sangue do Cordeiro, se a gente não tiver cheio do amor do Senhor, a gente vai perecer no juízo, nas coisas que está por vir, a gente vai perecer. Então vamos ficar firme mais e mais no Senhor, vamos interceder por essas pessoas para que elas se arrependam, vamos falar a verdade, quer que as pessoas gostem ou não, vamos falar a verdade, que Deus é santo, então a gente tem que ter
santidade. O Espírito Santo é santo, então ele tem que habitar em um corpo que é santo, em um corpo que é temente, em um corpo que obedece ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, eu queria deixar isso para nossos irmãos. Aleluia, glória a Deus. E o que você, a pessoa que está vendo que ainda não aceitou Jesus, que aceita o nosso Senhor, porque Ele é o amor. O amor do Senhor nos supre de todas as coisas. E se você aceitar o Senhor de todo o coração, com toda a humildade, o Senhor vai te guardar. O Senhor vai te guardar como Ele irá guardar a igreja remanescente, os verdadeiros, os pequeninos do Senhor. Ele irá volver as mãos. Ele irá nos proteger com a sua poderosa mão, com a sua asa. Então vamos ficar firmes no Senhor. E se você que ainda não aceitou Jesus, aceite, porque não vai ser em vão, não vai ser em vão. Você vai ter vida eterna, vai ter paz que ninguém há de tirar. E melhor ainda, aleluia, glória a Deus, vai ser a vitória. Em breve a igreja vai subir para o céu clamando que a morte foi tragada pela vitória. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.